Obrigado, Lídia. Pessoal, gabarito. Especex. História. 21, 22. Questão de número 33. Modelo E, tá bom, gente? Essa prova. A Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Foi o conflito mais sangrento ocorrido na América do Sul no século XIX. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que a resposta dessa questão, pessoal, vai ser a letra B. As tropas paraguaias... Desculpa, gente, letra C. Dentre as causas da guerra, pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai e deposição de Aguirre. Foi a segunda intervenção brasileira no Prata, a campanha contra Atanásio Aguirre, do Partido Blanco, que realizava uma política de perseguição dos brasileiros que viviam no Uruguai. Então, a gente tem um quadro que 10% da população brasileira... 10% da população do Uruguai era de origem brasileira, controlava 30% das terras dentro do Uruguai, eram normalmente donos de rebanhos de gado, etc., né? Então, esse grupo começa a sofrer uma política de perseguição. Isso não é uma novidade, porque isso já havia acontecido anteriormente, né? O Brasil fez uma primeira intervenção no Uruguai, derrubando o presidente... Manuel Oribe, em 1851, e isso acabou se repetindo em 1864, levando à queda do presidente Atanásio Aguirre. Tanto Aguirre quanto Oribe eram do mesmo partido político, que era o Partido dos Blancos. E esses blancos, eles possuíam uma agenda política interna que contrariava os interesses dos brasileiros que viviam naquela região. Então, qual foi a causa da intervenção brasileira no Uruguai? Tanto na primeira vez contra Oribe, quanto na segunda vez contra Aguirre. Foi defender os interesses dos brasileiros ali dentro. Mas, professor, qual é a relação dessa intervenção brasileira no Uruguai, derrubando o presidente Atanásio Aguirre, né? E lembrando que ele vai ser substituído pelo Venâncio Flores, do Partido Colorado. Como que isso se conecta com a Guerra do Paraguai, que é o tema da questão? É porque o novo grupo que ascende ao poder, os colorados, na figura do presidente Venâncio Flores, eles defendiam uma política de livre navegação das águas da Bacia do Prata. E o Solano Lopes, ditador paraguaio, ele havia construído uma fortaleza, né, às margens do rio Paraguai, dentro do território paraguaio, que foi a fortaleza de Humaitá. E, de certa forma, isso era uma maneira de restringir a navegação nas águas do rio Paraguai. Beleza. Quando nós temos a queda de Aguirre, do Partido Blanco, e a ascensão de Venâncio Flores, do Partido Colorado, lembrando que isso é resultado de uma intervenção militar brasileira na região, né, no Uruguai, o novo governo de Venâncio Flores, do Partido Colorado, na medida em que se posiciona contra o monopólio que Venâncio Flores, Francisco Solano Lopes está tentando criar da navegação a certa altura do rio Paraguai,
Venâncio Flores cria uma fortaleza, a fortaleza de Humaitá, dificultando a livre navegação das águas do rio Paraguai. Na medida em que ascende ao poder no Uruguai um novo partido, um novo grupo político, que não concorda com essa política, que defende a livre navegação da Bacia do Prata, a gente vai observar um cenário de conflito, porque os colorados com Venâncio Flores, ao ascender ao poder no Uruguai, eles vão proibir o uso do porto de Montevidéu pelas embarcações uruguaias, coisa que acontecia quando estava no poder o presidente Atanásio Aguirre, do Partido Blanco. Então, os blancos no Uruguai, eles tinham uma aliança com o Paraguai de Solano Lopes. A intervenção brasileira no Uruguai, ela tem um objetivo muito claro, que é defender os interesses dos brasileiros na região. Porém, o novo grupo que ascende ao poder com o apoio brasileiro, os colorados, eles vão entrar em choque de interesses com o Paraguai, pois vão proibir o Paraguai de usar o seu porto de Montevidéu para escoar sua produção agrícola. E aí a gente tem as ofensivas do Paraguai, né? O Solano Lopes mandando invadir o Mato Grosso, e depois invadindo a Argentina, desencadeando o conflito posteriormente, tá? Foi uma questão difícil essa prova, pessoal. Eu particularmente considerei ela destoando muito do que até então vinha sendo as provas da SPSEX. Algumas questões bastante difíceis, prezando por detalhes exagerados, em minha avaliação, obviamente, mas no momento adequado eu faço as minhas considerações. Bom, veja, a letra A diz: o primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina de Corrientes em 1865? Não, porque em 1864, em dezembro, já havia atacado o Paraguai e o Mato Grosso. Então, há uma invasão do Mato Grosso, ok? Antes, em 64, em dezembro de 64, ataca-se o Mato Grosso, para posteriormente se atacar Corrientes na Argentina. Falso. B. As tropas paraguaias, após a virada da Batalha de Riachuelo, seguiram na sua ofensiva rumo ao Uruguai, com o objetivo de recolocar Aguirre no poder? Falso, porque eles perderam, uma derrota das tropas, da Marinha Paraguaia, ela é destruída. Batalha do Riachuelo é vitória brasileira. A C é a resposta. Letra D. Sob o comando de Caxias, as forças aliadas vencem uma série de batalhas chamadas de Desembrada, ou Desembrada. Com a tomada de Assunção e a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. Pessoal, o que a gente chama de Desembrada é uma série de vitórias ao final de 1868. Lomas Valentinas, Itororó, mas isso está acontecendo em 1868. Aí o que acontece? Ele atribui a esse período da guerra, a tomada de Assunção só acontece em 1º de janeiro de 1869. E a morte de Solano Lopes, que só vai acontecer em 1º de março de 1870. Então ele pega um acontecimento de 1869, outro de 1870 e coloca tudo como parte da fase que chamamos de Desembrada, que está em 1868. Falso. Letra E. Um dos efeitos da guerra foi o aumento da dívida externa brasileira, quando o Brasil passou a depender cada vez mais de empréstimos obtidos por banqueiros norte-americanos. Falso, uma vez que a influência econômica dos Estados Unidos sobre o Brasil, ela só vai se fazer sentir na época republicana. Tudo bem, pessoal? Nesse momento está fora de cogitação. Gabarito, portanto, vai ser a letra C. 34. Por quase 200 anos, de 1096 a 1270, a região do Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das cruzadas, expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que a resposta da 34 vai ser a letra E, tá, pessoal?
uma questão que particularmente eu acho que forçou muito a barra, né? Porque para a historiografia dos países árabes, as cruzadas foram a primeira manifestação do imperialismo ocidental. Isso é uma visão assim, um tanto quanto recente, porque, veja, de uma maneira geral, quando os livros abordam, inclusive os livros da nossa da bibliografia, de uma maneira geral, eles não entram tanto nessa questão. Fato, a gente chega aqui por eliminação. E eu aposto nesse gabarito, porque as outras estão completamente equivocadas. Mas essa ideia, ela é fruto de um olhar que o mundo árabe lança sobre o Ocidente cristão. Eles entendem que as cruzadas representam uma ofensiva cristã contra seus domínios. Ignoram completamente que ocuparam territórios originalmente da tradição cristã, antes das cruzadas. Isso é completamente ignorado, e se cria um ponto de vista. Ainda hoje, os jihadistas do Estado Islâmico chamam os ocidentais de francos, de cruzados. Ainda existe isso no imaginário mesmo dos certos fundamentalistas. Mas veja, o erro das demais. A letra A. Na Idade Média havia uma distinção rígida entre o poder do clero e dos nobres, o que pode ser percebido, inclusive, no movimento das cruzadas. Pessoal, é bastante complicado, né? Porque são poderes distintos, mas há uma espécie de queda de braço. Na Idade Média, até a formação das monarquias nacionais, o que se tem na Europa feudal é uma grande disputa entre igreja de um lado e reis do outro. Então, há um projeto em que a igreja tenta estar acima dos nobres, os nobres tentam a autonomia acima da igreja. Então, existe uma questão aí de disputa e não distinção rígida, eu diria, né? As cruzadas levaram ao enfraquecimento do poder real à medida que os senhores feudais ganhavam força com as expedições. O que você vai ter, na verdade, é o fortalecimento do poder real. Alguns reis vão se engajar na luta contra o Oriente dominado pelos muçulmanos. E observem bem, se a gente for levar em conta que a reconquista ibérica, né, a formação do Estado português e a formação do Estado espanhol é uma luta contra os muçulmanos, é uma nova cruzada, o que tipo de leitura a gente faz ali? Que as monarquias portuguesa e espanhola foram se fortalecendo na medida em que declararam uma guerra contra os muçulmanos. Então, na verdade, você não vai ter enfraquecimento do poder real, você vai ter fortalecimento do poder real. Porque as cruzadas pegam os séculos 11, 12, 13. Eu já tenho um processo de formação do Estado Nacional acontecendo em Portugal, Espanha, em França, em Inglaterra. A conclusão desses processos de formação do Estado moderno é que vão variar, sendo que Portugal vai ser uma nação que vai conseguir concluir isso mais rápido, né, no século XIV. Então, não tem enfraquecimento do poder real, tem fortalecimento. A luta de reconquista das cruzadas não era desejada pelos imperadores bizantinos, os quais, desde o cisma do Oriente, pretendiam combater os povos muçulmanos. Sem a ajuda do Ocidente. Bom, o cisma do Oriente, pessoal, é o momento em que surge a separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Cristã Ortodoxa no mundo grego, Oriente Médio, Egito, né? Bom, você não tem aí uma posição da Igreja Oriental, da Igreja Ortodoxa. Você não tem nenhum tipo de pretensão deles de combater os muçulmanos sozinhos. Quando Jerusalém é ocupada pelos turcos seljúcidas, que foram os muçulmanos que proibiram as peregrinações cristãs a Jerusalém, temendo que esses muçulmanos avançassem sobre Bizâncio, né? Então você tem a Igreja Ortodoxa grega enviando emissários para o Ocidente, solicitando apoio. Veja, a primeira cruzada, ela é 1096,
Papa Urbano II, um ano antes, em 1095, conclama, né, Concílio de Piacenzo, né, você vai ter emissários da igreja bizantina, da igreja ortodoxa, sendo enviados para a igreja ocidental, solicitando apoio para conter esses muçulmanos que já haviam ocupado Jerusalém. Então, na verdade, o que se tem é um pedido de socorro. A gente sabe que na Quarta Cruzada há um saque de Constantinopla, mas isso não tem nenhuma relação com a Igreja Ocidental. É também chamada de Cruzada Comercial, esta Quarta Cruzada. Ela tem o cenário de Constantinopla, ali, a antiga Bizâncio, como um cenário do Império do Oriente, mas não tem uma conexão com a questão que é um contexto um pouquinho anterior. Então, existe um pedido de ajuda também, que é feito pela Igreja Oriental, e aí daí você tem a Primeira Cruzada. Então, estão nos antecedentes da Primeira Cruzada. Havia outros interesses em jogo nas cruzadas, como o comércio, atividade em destaque no início do período, mas que perdeu importância no decorrer do tempo. Aqui já está falso, dado que era considerada uma atividade mundana. O renascimento comercial e urbano ele foi ativado no Ocidente Europeu a partir das cruzadas. Então, as atividades comerciais elas acompanham esses contatos que o Ocidente estabeleceu com o Oriente e eles foram continuados mesmo após as cruzadas. Então, por eliminação, a gente fica com a Mas, novamente, uma questão que prezou pelo preciosismo, por detalhes, e que tem em sua resposta algo que, enfim, não é explorado pelos nossos autores de maneira muito clara, né? Então, acho que forçaram um pouco, com o intuito de deixar a prova de uma questão difícil, né? 35. A revolta comunista de 1935, conhecida como Intentona Comunista, eclodiu nas seguintes capitais brasileiras: Natal, Recife e Rio de Janeiro, pessoal. Letra B. Uma questão muito simples, né? Pura decoreba. O Levante de 35, os locais. Foi a tentativa de insurreição comunista envolvendo membros da ANL e do PCB, um partido já na ilegalidade, mas que teve a sua deflagração a partir do interior do Exército, com alguns militares comunistas em unidades militares específicas: Natal, Recife, Rio de Janeiro. Foi na época do governo constitucional do Getúlio Vargas, foi violentamente reprimida e permitiu que uma escalada autoritária anticomunista crescesse entre os anos de 36 e 37, preparando a atmosfera necessária para o golpe de 37, que foi o golpe do Estado Novo. 36. Uma questão que particularmente achei assim mal feita. No Congresso de Viena, em 1815, ficou decidida a restauração da monarquia absolutista. Essa volta ao poder das monarquias absolutistas provocou explosões revolucionárias em boa parte da Europa, no decorrer do século XIX, dentre as quais pode-se citar a Revolução Francesa, Guerra do Ópio, Unificação Italiana, Conferência de Berlim, Revolta dos Cipais. Pessoal, a mais próxima que realmente vai ser a Unificação Italiana. Mas por que eu digo que é uma questão mal elaborada? Porque as revoltas, os movimentos revolucionários que explodem na sequência do Congresso de Viena são três grandes ondas que pegam 1820, 1830 e 1848. A unificação italiana começa em 1860, ali para terminar em 1870. Tudo bem que na Itália eu tenho alguns levantes liberais, e alguns deles até falando em unificação. Mas eu particularmente percebo que essa unificação está um pouco distante. No entanto, dentre as questões que estão colocadas, realmente é a única que seja viável, porque
Revolução Francesa está antes do Congresso de Viena, não tem cabimento algum. Já foi. Guerra do Ópio é uma guerra entre Inglaterra e China, no século XIX, envolvendo a tentativa de imposição do consumo do ópio para os chineses, as chamadas casas de ópio. Conferência de Berlim é a partilha da África, entre 1884 e 1885, organizada pela Alemanha recém-unificada, a partir da figura do chanceler Otto von Bismarck, procurando estabelecer entre as potências europeias regras comuns para a exploração do continente africano e da delimitação das fronteiras das colônias europeias na África. Não tem nada a ver com o contexto dessas revoltas. Revolta dos cipais. Se o examinador quis falar em revolta dos cipaios, com C, ele escreveu errado aqui, viu? Porque isso simplesmente não existe. O que existe é uma revolta dos cipaios, que eram mercenários indianos, contratados pela coroa britânica para auxiliar o domínio inglês sobre a Índia, e que se revoltaram contra condições de pagamento da Inglaterra e fizeram esta revolta na Índia do século XIX, mas não tem absolutamente nenhuma relação com o contexto europeu. Porém, o nome correto é cipaios e não cipais, né? Então, até erro a gente está encontrando aqui, né, para variar. 37. As afirmações a seguir referem-se ao governo Médici, quando houve o período que ficou conhecido como milagre econômico, ou milagre brasileiro. A economia brasileira cresceu em média 10% ao ano? Verdadeiro, né? Até mais um pouco. O Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo, auxiliado pela redução do consumo, proporcionada pelo sucesso do programa Proálcool. Falso. Primeiro que o Proálcool não é Médici, é Geisel, e já é num contexto em que o Brasil busca alternativas pela crise do petróleo, na qual ele é atingido, entre outros fatores, por não ser autossuficiente em petróleo. 4. Apesar do crescimento econômico, a inflação seguiu elevada se comparada à dos anos que antecederam o regime militar. Falso. Um dos segredos do milagre econômico é a combinação entre crescimento econômico e inflação baixa. 4. O estímulo ao investimento externo foi essencial para o crescimento da indústria, com certeza. É uma lógica de desenvolvimento baseada na dependência com o capital estrangeiro. 5. As exportações brasileiras também cresceram graças aos incentivos fiscais e à conjuntura externa favorável? Verdadeiro. Se 1, 4 e 5 são verdadeiros, a gente vai ter a letra A como gabarito da 37. Ok, pessoal? Independência dos Estados Unidos. Relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos da América, é correto afirmar que as revoluções inglesas do século XVII e o envolvimento inglês em guerras na Europa contribuíram para o fortalecimento do fiscalismo estabelecido pela metrópole? Não tem nada a ver, né? A 1688, Revolução Gloriosa, a independência americana só acontece em 1776. O que vai reforçar uma postura fiscalista da Inglaterra sobre suas colônias é a crise gerada pelos efeitos dos gastos com a Guerra dos 7 anos, beleza? Que é a guerra entre França e Inglaterra, também envolvendo disputas de território na América, entre 1756 e 1763. Os progressos da Revolução Industrial durante o século XVIII levaram o reino inglês a lançar-se em busca de novos mercados consumidores, o que não inclui as 13 colônias inglesas. Falso, isso é de interesse britânico
reforçar o domínio sobre suas colônias, o acesso ao algodão produzido no sul dos Estados Unidos. Letra C, resposta, viu, gente? Para justificar um aumento de cobrança de impostos das 13 colônias, os ingleses argumentaram que a Guerra dos 7 Anos contra a França desenrolara-se particularmente em território norte-americano e, desse modo, em defesa da América inglesa. Por que D e E estão erradas? O Sugar Act, Lei do Açúcar, em 1764, e o Stamp Act, Lei do Selo, em 1765, não chegaram a prejudicar os interesses dos colonos por deixar de fora as 13 colônias. Ora, são impostos criados para os colonos e que geraram protestos de toda sorte? Falso. O Tea Act, a Lei do Chá, em 1773, acabou com o monopólio desse produto pela Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o que foi festejado pelos colonos no episódio conhecido como Boston Tea Party, né? Festa do chá em Boston. Falso. Ela não acaba com o monopólio do chá pela Companhia das Índias Orientais. Ela estabelece o monopólio do chá pela Companhia das Índias Ocidentais, e a festa do chá em Boston ela é um protesto contra esse monopólio criado pela lei do chá. Letra C, portanto, gabarito da questão 38. 39. Em 1850, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos, e na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos, e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. A respeito desse período, é correto afirmar que, pessoal, a resposta da 39 vai ser a letra D. Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal do Santo Ofício com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes, relacionadas aos costumes da religião judaica. No Brasil, desde o início da colonização, nós tivemos cristãos novos que participaram do processo de povoamento do Brasil. Judeus obrigados a se converterem ao cristianismo e que eram expulsos de Portugal, na verdade, saíam de Portugal procurando alguma liberdade no Brasil, mas chegavam aqui na condição de cristão novo, né? A Inquisição perseguiu muito, porque o que se sabia era que esses cristãos novos, em sua vida doméstica, continuavam professando a sua fé judaica. Mas, e aí você tem realmente visitações do Tribunal do Santo Ofício. A dinastia filipina, principalmente a partir de Filipe II, era muito católica, inquisitorial, né? Inclusive era esse o apelido de Filipe II, o Inquisidor. Mas a gente chega a essa resposta, pessoal, por eliminação, no fim das contas, né? Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias, inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía. Falso. Os holandeses vão invadir aqui, porque a partir de um conflito entre a Espanha dos Habsburgo e a Holanda, proclamando sua independência, a Holanda resolve impor um embargo econômico, a Espanha resolve impor um embargo econômico à Holanda, e a Holanda parte para o questionamento desse embargo e vai invadir o centro produtor de açúcar no Nordeste, pontos fornecedores de africanos na costa africana, né, vão controlar o tráfico negreiro e a produção de açúcar. Então, Portugal vai ser afetada, sim, em termos comerciais. B, a ocupação territorial pelos colonos portugueses foi temporariamente freada em função da ocupação holandesa do Nordeste, quando os esforços foram concentrados em recuperar a área invadida. Falso. E os bandeirantes que estão expandindo o território e ocupando novas áreas no interior do território. Falso. Não existe essa posição de frear a ocupação do território de maneira alguma. Pelo contrário, há a expansão.
com a expansão bandeirante, né? Durante um certo período, os holandeses assumiram o controle do tráfico negreiro no Atlântico Sul. Mas isso não modificou o fluxo de escravos africanos para o Brasil, pois, dada a elevada lucratividade do negócio, seguiram suprindo a demanda por escravos em toda a colônia? Falso. Tráfico negreiro ficou em mãos holandesas, direcionado ao Nordeste açucareiro. O Centro-Sul tem dificuldade de ter essa mão de obra, e é um momento em que a gente tem um retorno à escravização do indígena, né? As bandeiras paulistas, rumo ao interior, elas também tinham entre as suas funções a captura de indígenas para a sua escravização. Bom, letra D é a resposta, e a letra E. Talvez muitos tenham marcado a letra E, e principalmente pelo que estava no início da questão, né? Os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal, e aí você automaticamente associa as invasões holandesas. Eu acredito que um número considerável de alunos foram induzidos a marcar esta questão. Mas olha só, o erro está no detalhe. Esta alternativa, melhor dizendo. A insurreição pernambucana foi marcada por 2 vitórias surpreendentes sobre os holandeses nas batalhas dos Guararapes, de 1648 e 1649. Com a vitória brasileira na segunda batalha de Guararapes, os batavos, né, os holandeses, deixaram o Brasil. Pois é, né, pessoal? Embora a Batalha dos Guararapes tenha um peso muito importante para a derrota holandesa, a expulsão definitiva deles não se deu em 1649, como diz o item, mas somente em 1654. Ainda tivemos uma resistência que foi se enfraquecendo até 1654. Então, errado. Beleza? 40. Até o início de 1942, na Segunda Guerra Mundial, as tropas do eixo Roma, Berlim, Tóquio dominaram a guerra. A partir daí, iniciou-se sua derrocada com sucessivas derrotas e avanços dos aliados, retomando e libertando territórios conquistados pelo eixo. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. 1. A primeira frente de luta dos aliados, que marcharia pouco a pouco em direção a Berlim, foi possibilitada pela derrota nazista na Batalha de Stalingrado da União Soviética? Verdadeiro. A segunda frente aliada foi criada a partir do desembarque na Normandia, no dia D? Verdadeiro. Então, a terceira frente, avançando pela Itália, iniciou-se após a vitória aliada na Batalha de El Alamein, no Egito? Verdadeiro. A primeira grande derrota da marinha japonesa aconteceu na Batalha de Midway? Também verdadeiro. Então, se todas são verdadeiras, a gente vai ter a letra E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Letra E. Gabarito da questão, a questão sobre a Segunda Guerra, com um enfoque na reação dos aliados. 41. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice, quando foram então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes. Encerrava-se assim o período conhecido como governo provisório. Isso mesmo, letra E. Governo provisório se encerra quando a Constituição Republicana é aprovada em 1891. Aí ali começa a República da Espada. Beleza? Então, letra E. É o governo provisório que se encerra, República da Espada que se inicia.
Apesar de que é muito contraditório, e tem autores que colocam o governo provisório e a República da Espada como uma coisa só, né? Mas diante do que temos aqui, realmente o que está se encerrando é o governo provisório, beleza? Política do café com leite é somente no contexto das oligarquias, Nova República é o pós-regime militar, República da Espada, que é o governo constitucional do Deodoro e Floriano, tenentismo são as crises, está na conjuntura de crise política da Primeira República nos anos 20, bem depois. Letra E, portanto. 42. A principal característica do iluminismo é movimento de ideias que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVIII, entre o final do século XVII e o final do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. A Enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, foi organizada pelo matemático Jean d'Alembert e pelo filósofo, letra C, Denis Diderot, né, pessoal? Uma questão bem simples e de uma decoreba que, meu Deus, né? Aristóteles e Platão são filósofos da antiguidade, Sartre e Cousteau são pensadores do século XX, né? E nenhum desses quatro tem ligação com o iluminismo. Sobra apenas o nome do Diderot. 43. A participação portuguesa no comércio europeu ganhou impulso no início do século XV, no contexto das grandes navegações, que se iniciaram nesse período. A primeira ação imperialista dos portugueses, a partir da qual os súditos do rei Dom João sentiram-se seguros para iniciar seu avanço por mares nunca dantes navegados, foi descobrimento do Brasil? Não, isso aqui é o final, né, pessoal? A primeira ação imperialista, tomada de Ceuta, letra E, 1415. Descobrimento do Brasil, 1500. Ultrapassagem do Cabo da Boa Esperança, 1488, né, a circunnavegação. Chegada a Calcutá nas Índias, Calicut, 1497, final, Vasco da Gama, 1499, na verdade. Descoberta da América, com o português, somente 1500, letra A. Então, a primeira vai ser a conquista de Ceuta, 1415. Tá? É o início da expansão marítima portuguesa. 44 e último. Outra, essa também aqui foi terrível, pessoal, porque o tema da descolonização da África não era um tema cobrado nas provas da ex-PSEX. Você tinha ali uma menção ou outra de descolonização da África, dentro da conjuntura da Guerra Fria, e o que foi feito nessa questão 44 foi um detalhe do detalhe do detalhe. Ele pega o contexto da independência de Moçambique, na verdade o período posterior à independência de Moçambique, e pega um grupo especificamente e cobra o apoio externo que foi dado a esse grupo. Olha, essa daqui foi realmente a pior de todas, né? No processo de descolonização da África, no contexto da Guerra Fria, os movimentos nacionalistas antagônicos que surgiram naquele continente, alinhados com o capitalismo ou com o socialismo, frequentemente recebiam um apoio externo. Até aqui tudo bem, ok. Em Moçambique, após sua independência, ou seja, ele já está ali no contexto pós-independência, surgiu a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo. Era um grupo anticomunista. Porque quem é que comandou a independência de Moçambique? Foi a Frelimo, a Frente de Libertação Nacional de Moçambique. Era um grupo comunista. E eles assumiram o poder. Então, a Moçambique tornou-se um regime comunista. Você vai ter depois, então, uma organização de resistência contra esse governo comunista da Frelimo, na década de 80, atuando na década de 80, e ela vai ter o apoio da África do Sul, vai ser a letra A, pessoal. Mas veja, isso aqui simplesmente nunca havia sido cobrado. Descolonização da África, né?
Aí, segundo, quando vem isso sendo cobrado na prova, vem de maneira bastante específica. Então, o que faz dessa questão uma questão bastante difícil, por prezar por um detalhe nunca antes cobrado em prova. Bom, pessoal, de uma maneira geral, a prova de História não foi uma prova fácil, como nas outras edições. Nós tivemos aí pelo menos umas 3 questões bastante pontuais, e foi uma prova que deu trabalho, né? Esse é o nosso gabarito preliminar, vamos aguardar aí o resultado da divulgação. É isso, pessoal, até a próxima, valeu, boa sorte!